Esta é a história do dia da Rádio Observador. A prisão de Fernando Madureira é um problema para Pinto da Costa? Primeiro, a pergunta numa entrevista da SIC a Pinto da Costa. Teme que a relação de amizade com o líder dos Superdragões o possa prejudicar num futuro ato eleitoral? A mim não me preocupa nada, porque eu sou amigo de quem sou e sei com quem conto. E não tenho nenhuma amizade especial com o Fernando Madureira, não é meu amigo, meu parceiro todos os dias, mas é uma pessoa que tem uma boa relação e que eu admiro. Fernando Madureira devolveria a simpatia num post no Instagram. Para derrubarem o rei, têm de passar por cima de nós, escreveu. Foi em novembro, logo depois da Assembleia Geral, que terminou com insultos e agressões a apoiantes de André Vilas-Boas ou críticos de Pinto da Costa. Insultos e agressões de uma guarda pretoriana, como lhe chamou Vilas-Boas, numa Assembleia Geral que, sabemos agora, abriu a investigação da Operação Pretoriano, que esta quarta-feira deteve o líder dos Superdragões, a mulher, outros 8 elementos da claque e 2 funcionários do clube, e apontou como suspeito Adelino Caldeira, vice-presidente e administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, muito próximo de Pinto da Costa. Que impacto pode ter a Operação Pretoriano nas eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto? O que significa para Pinto da Costa, ainda para mais com o alegado envolvimento de Adelino Caldeira? E como devemos olhar para a ação da Justiça que quis garantir que os sócios de um clube podiam votar como quisessem? Vou conversar com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, quinta-feira, 1 de fevereiro. Bem-vindo, Bruno. Olá, Sara. Bruno, o que é que aconteceu, afinal, na Assembleia Geral de Sócios a 13 de novembro do ano passado? Aconteceu um cenário que já não acontecia no Futebol Clube do Porto pelo menos há 40 anos, desde que Pinto da Costa é presidente. Primeiro aconteceu um cenário de haver muito mais pessoas para o espaço que existia na sala previamente designada. Depois aconteceu um cenário com ameaças, com agressões, com intimidação, com coação a jornalistas, com muitos ajustes de contas de conversas que já vinham da blogosfera e que muita gente nunca chegou a perceber o que se estava a passar, mas que vinha exatamente nesse contexto. E hoje percebemos que aquilo que parecia ser algo quase espontâneo poderá não ser, e na ótica do Ministério Público não foi espontâneo. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu não aconteceu no calor do momento, mas aconteceu porque se preparou esse calor do momento. Ou seja, esse clima de intimidação, essas ameaças, foram pensadas, preparadas e tinham um objetivo? Sim, de acordo com o Ministério Público, houve uma preparação desta Assembleia Geral em 2 sentidos diferentes. Por um lado, conseguir adotar uma estratégia de ameaça e intimidação perante qualquer associado que não fosse favorável à continuidade de Pinto da Costa. Por outro lado, preparar também a Assembleia Geral para que um dos pontos em específico que seriam votados na alteração dos estatutos passasse e que seria um ponto que mais tarde poderia beneficiar todas as partes agora envolvidas. Há uma coisa que é certa, independentemente de se poder ou não fazer prevalecer a teoria do Ministério Público, é que as Assembleias Gerais do Futebol Clube do Porto normalmente realizam-se numa sala do Estádio do Dragão, que muitas vezes até é demasiado grande para o número de associados que estão presentes a votar os pontos da ordem de trabalho. E aquilo que aconteceu no dia 13 de novembro é que não só essa sala, muito antes do início dos trabalhos, já estava cheia com muitos funcionários e com muitos elementos da claque dos Superdragões, como o próprio Dragão Arena, que tem uma capacidade de 2.200 espectadores, foi pequeno perante a afluência que existia. Muitas das pessoas acabaram por sair sem entrar. Percebe-se também que o sistema de controle
à entrada do pavilhão, nomeadamente com a entrega de uma pulseira, não foi propriamente um sistema que tenha resultado, porque, e isto de acordo com o Ministério Público, muitas ou algumas das pessoas que entraram no pavilhão eram pessoas que nem sequer eram associadas do Futebol Clube do Porto, logo não poderiam entrar numa Assembleia Geral do clube. Elas próprias também, segundo o Ministério Público, parte deste esquema para dominar e controlar de alguma forma aquela Assembleia Geral com o intuito de garantir que os opositores ou os críticos a Pinto da Costa não tinham propriamente espaço. A PSP diz que agiu agora nesta Operação Pretoriano para devolver a liberdade de decisão a cidadãos e instituições. O que é que a PSP quer dizer exatamente com isto? Eu acho que basicamente aquilo que a PSP quer dizer é que acabou o tempo em que se poderia fazer tudo sem haver uma punição perante esses atos. E neste aspecto em específico não falam apenas da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que mais tarde, 2 semanas e meia depois, voltou a ter uma reunião magna onde houve alguma tensão, mas nunca houve sequer qualquer tipo de agressão ou coisa do género. Aquilo que a PSP diz é que aquilo que aconteceu na Assembleia Geral, mas também aquilo que tem acontecido junto à residência de André Vilas-Boas e também aquilo que tem acontecido em algumas noites com assaltos de carros, etc., de um grupo que, neste caso em específico, esteve ligado ao ataque à moradia de André Vilas-Boas e mais tarde a uma série de acontecimentos que aconteceram na Avenida do Brasil, tudo isso é o tempo de acabar. E é o tempo de acabar porque a partir de agora as pessoas, por um lado, não têm de estar preocupado com este tipo de vandalismo na cidade e, por outro, neste caso em relação ao clube, podem exprimir-se livremente naquilo que é a campanha do Futebol Clube do Porto e depois mais tarde naquilo que serão as eleições do Futebol Clube do Porto em abril. No fundo, que podem escolher o presidente ou os estatutos que quiserem. Sem sofrer qualquer tipo de ameaça ou coação, que é aquilo que tem acontecido, sobretudo nos últimos 3 meses, a partir do momento em que houve alguém que disse eu quero ser também presidente do Futebol Clube do Porto, e esse alguém chama-se André Vilas-Boas. O advogado de Fernando Madureira, já depois da detenção, disse-nos à Rádio Observador que o momento em que estas detenções acontecem, em que esta Operação Pretoriano vai para o terreno, não é inocente, faz parte de uma agenda contra Pinto da Costa. O que é mais prejudicial para o presidente do Futebol Clube do Porto naquilo que já se sabe desta operação? A detenção de Fernando Madureira ou o possível envolvimento de uma pessoa que lhe é muito próxima? Eu diria que cada uma tem o seu peso. Porque, por um lado, até o próprio nome que é dado à Operação Pretoriano entronca naquilo que muitas pessoas do Futebol Clube do Porto há muito que têm vindo a dizer. O clube não pode estar refém de uma guarda pretoriana, neste caso da claque Super Dragões. Portanto, o envolvimento de Fernando Madureira e o facto de ser o principal dos 12 detidos desta operação acaba por tocar também em Pinto da Costa, que publicamente, e na Assembleia Geral também, não na de 13 de novembro, mas na de 30 de novembro, voltou a referir não só a ligação que tem a Fernando Madureira, mas também o respeito que tem, inclusivamente pedindo uma salva de palmas, dizendo obrigado Fernando Madureira por tudo o que tens feito pelo Futebol Clube do Porto, e isto aconteceu na Assembleia Geral. O facto de Adelino Caldeira estar também alegadamente relacionado com este caso, de acordo com o Ministério Público, poderá avalar sobretudo em termos internos, ou seja, é a ligação ao clube que não existia quando foi desencadeada esta Operação Pretoriano. Mas o curioso nesta história é que num dos pontos que o Ministério Público defende, essa alteração nos estatutos, nomeadamente num ponto em específico, que poderia facilitar negócios que envolvessem os dirigentes do clube, foi algo que Pinto da Costa, na Assembleia de 13 de novembro, quando subiu pela primeira e única vez ao palanque, disse eu vou votar contra. Portanto, acaba por ser quase paradoxal haver esta suspeição do Ministério Público, haver todos estes nomes ligados a Pinto da Costa no meio deste processo, e ser o próprio Pinto da Costa a dizer eu vou votar contra estas propostas que hoje vão ser apresentadas na Assembleia Geral. Mas este impacto para Pinto da Costa, seja pelo lado de Fernando Madureira, seja por essa questão mais interna,
que representa Adelino Caldeira, é grande ao ponto de o fazer repensar a candidatura? Eu acredito que se fosse apenas por ele, tudo o que aconteceu no dia de hoje, marcado pela Operação Pretoriano, seria um fator motivador para avançar com a candidatura e para tentar ganhar as eleições de abril. Portanto, uma espécie de all-in, ainda mais força com isto. Sim, ainda mais força, porque Pinto da Costa, da mesma maneira, com tudo o que isso possa ter de bom e de mau em termos de cristalização do poder no tempo, ele sabe como é que as coisas funcionam e, por certo, que quando o advogado de Fernando Madureira diz que este timing não é inocente, o próprio Pinto da Costa sabe como é que as coisas funcionam, porque ele já está dentro do jogo há mais de 40 anos. E por isso, e exatamente por perceber como é que as coisas funcionam, Pinto da Costa estaria ainda mais motivado para ir para a campanha, para fazer a apresentação pública no domingo e para tentar ganhar as eleições a André Vilas Boas. Mas, por outro lado, existe aqui um mas, é que no meio de todo este processo e nas últimas semanas, Pinto da Costa não só foi falando e foi reunindo com uma equipa de comunicação que vai tratar de tudo o que seja a campanha eleitoral, embora ele diga que nunca fez nem vai fazer campanha eleitoral, agora terá de fazer se quiser ganhar, e ao mesmo tempo e em paralelo foi reunindo algumas pessoas que funcionarão como uma espécie de caras da renovação das listas, nomeadamente João Rafael Kohler, que é a cara que tem sido agora mais conhecida e que tem acompanhado o Presidente do Futebol Clube do Porto nos últimos jogos. E são essas pessoas que poderão fazer ver a Pinto da Costa de que, nesta altura, o contexto eleitoral mudou por completo e mesmo que avance com uma recandidatura, nesta altura parte quase como um outsider face a André Vilas Boas. Porquê? Porque a Operação Pretoriano vai ter impacto garantidamente naquilo que serão os resultados das eleições. E por isso isto aqui vai ser quase um equilíbrio de balanças entre a vontade de Pinto da Costa e e os conselhos que as pessoas mais próximas também lhe irão dar nos próximos dias. Já voltamos à conversa com Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Vamos abrir um bocadinho o tema. A prisão de Fernando Madureira pode ser também um problema e uma mensagem para todos os clubes e não apenas o Futebol Clube do Porto? Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Bruno Roseiro, jornalista e editor de Desporto do Observador. Bruno, o Futebol Clube do Porto demorou algumas horas a reagir à operação e disse apenas que não era diretamente visado na investigação, mas iria continuar a colaborar em tudo o que lhe fosse solicitado. É possível manter o clube afastado e alheio a todas estas suspeitas? Depende muito daquilo que será a última tese do Ministério Público. Ou seja, se o caso ficar circunscrito a Fernando Madureira e aos 12 detidos, aí o Futebol Clube do Porto poderá passar ao lado, sendo sempre obrigado a tomar uma posição em relação à claque Super Dragões. E, por outro lado, em termos internos também, aos 3 associados identificados com as agressões, que está a decorrer um processo no Conselho Fiscal e Disciplinar, que terá depois também a sua conclusão. Se Adelino Caldeira entrar mesmo no processo como advoga o Ministério Público, aí será muito complicado o Futebol Clube do Porto descolar-se, porque tudo isto terá sido engendrado... Vice-presidente, administrador da SAD. Pessoa próxima de Pinto da Costa, apesar de ter concorrido numa lista rival em 1988, mas há muito tempo, desde a década de 90, ligado a Pinto da Costa, portanto é alguém muito próximo de Pinto da Costa, e se o processo for nesse sentido, apesar das justificações de Adelino Caldeira, automaticamente o Futebol Clube do Porto está dentro do processo, e aí não consegue mesmo dar volta, por mais argumentações que vá tentando,
existe sempre uma cola entre aquilo que é o Futebol Clube do Porto e aquilo que é a Operação Pretoriano. Bruno, assembleias gerais com insultos, até com agressões, com clima de intimidação em clubes, sobretudo em períodos eleitorais, como este que o Futebol Clube do Porto vive agora, não são exatamente novas, mas não é muito habitual vermos intervenções da justiça como esta. O que mostra que é a primeira vez que a justiça e que as autoridades decidem colocar um travão para dizer as pessoas são livres de votar e exprimir-se como quiserem. E se nós olharmos para aquilo que foram os anos mais conturbados do Sporting no passado recente, houve Assembleias Gerais que tiveram atos de violência muito mais graves do que este e que toda a gente foi percebendo que era algo orquestrado, ou seja, aquilo que hoje estamos a desenhar em relação ao Futebol Clube do Porto aconteceu na prática noutros clubes. Aquilo que nunca aconteceu foi, por um lado, uma operação pretoriana como esta operação e, sobretudo, a mensagem que fica no ar. Acabou o tempo em que as pessoas não são livres para se exprimirem como quiserem. E isso é a grande mensagem que fica do dia, muito mais do que a questão das detenções e aquilo que poderá estar em causa. Há uma mensagem mais geral: acabou o tempo em que se podia fazer tudo. Acabou o tempo em que se podia fazer tudo lá nos futebols, onde a justiça pouco se metia? Eu diria que acabou o tempo, pelo menos na realidade do Futebol Clube do Porto. E isso tem muito a ver também com algo que tem sido cada vez mais debatido e que tem a ver com a limitação de mandatos de presidentes, como existe, por exemplo, em termos políticos, com o Presidente da Câmara, com o Presidente da República. Faz sentido também os clubes esportivos terem uma limitação de mandatos, faz cada vez mais. Basta olharmos para o lado, basta olharmos para todos os pontos da nossa sociedade para perceber que faz sentido. Porquê? Porque a perpetuação de alguém no poder pode ter as suas coisas boas, pode trazer sucessos desportivos, mas tem também tendência a cristalizar vícios que depois são muito complicados de contornar. Aquilo que basicamente o comunicado da PSP diz, esses vícios vão ter de acabar e tudo aquilo que aconteceu desde a Assembleia Geral até hoje também vai acabar. Há muitas coisas que não são conhecidas, mas em termos de blogosfera, o Futebol Clube do Porto entrou numa era de terror. Qualquer pessoa que diga mal de Pinto da Costa, ou no limite, que diga até bem de André Vilas Boas, está sempre sujeita a mensagens, a coação, inclusivamente a alguma, quase uma espécie de uma caça ao homem em alguns jogos no Estádio do Dragão para pessoas que têm perfis identificados, e é isso que o comunicado da PSP hoje vem acabar. Este caso traz de novo também a discussão à volta da relação entre os clubes e as claques. De clubes, esta ideia de um clube quase refém de uma claque. É um problema que os clubes nunca conseguiram resolver? É um problema porque o sistema está viciado. Ou seja, por um lado, há quem seja apologista, vamos acabar com as claques. Eu tenho uma opinião muito concreta e diferente. As claques vão sempre existir. Agora, depende, é a forma como elas são enquadradas, porque as claques não passam de um grupo de pessoas que apoiam determinado clube, que se juntam e que estão a cantar durante o jogo, a apoiar a sua equipe. E que fazem parte do espetáculo nessa medida. Fazem parte do espetáculo, mas muitas vezes as claques que são criticadas porque se apontam aquelas partes mais negativas, de rebentar petardos, de violência fora dos estádios, etc., são também as claques que muitas vezes às segundas-feiras à noite, a chover, com frio, estão nos estádios a 300 km, a 400 km a apoiar a sua equipe. Portanto, existem estes dois pontos, nem tudo é bom, nem tudo é mau. O grande problema do sistema é que, e Frederico Varandas começou a mostrar isso no Sporting, quando faz a ruptura com as claques, é que é preciso ter coragem, e ele teve essa coragem quando denunciou o protocolo que tinha com duas das 4 claques do Sporting, a Juventude Leonina e a Diretiva Ultra 21, no seguimento de uma invasão da bancada central para criticar Frederico Varandas num jogo das modalidades, no pavilhão João Rocha. Foi preciso ter coragem para denunciar esse protocolo,
porque não é fácil, e ainda para mais o Sporting não estava ainda com os sucessos desportivos que entretanto conseguiu, não é fácil fazer uma ruptura com as claques e saber que se fica numa posição, num patamar completamente diferente em relação às claques. Mas agora, essa que foi uma das posições mais fortes num grande clube em relação às claques, essa de Frederico Varandas, foi ainda assim uma posição suficiente? Eu acho que foi uma posição que ficou incompleta. E porquê? Porque na altura em que o Sporting conseguiu atingir o sucesso desportivo e em que não havia razões nenhumas para ninguém criticar aquilo que era o trabalho de Frederico Varandas, era a altura ideal para olhar novamente para os protocolos, tentar estabelecer uma espécie de paz e uma real paz, não uma paz podre, para colocar as coisas como elas devem estar. Ou seja, as claques devem ter protocolos onde fica escrito e fica tudo balizado aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quaisquer que sejam os resultados desportivos, a posição de qualquer presidente de qualquer clube deve ser sempre fazer vingar aquele protocolo. Isto quer dizer o quê? Que as claques não podem ser más quando a equipa, más ou digamos assim, não podem fazer parte da estrutura quando a equipa ganha e não podem ganhar um papel preponderante quando a equipa começa a não ganhar tantas vezes e os associados que votaram em determinada direção começam a fugir para outros caminhos. Este é o grande problema do futebol nacional e quando se fala de claques, tudo vai entroncar nesta questão. Quando a bola não entra, a tendência quase natural de qualquer direção é colar-se às claques, que por sua vez, sentindo essa importância e sentindo o peso redobrado que ganham, se tornam as tais guardas pretorianas. Frederico Varandas acabou com isso sem dar o outro passo de balizar as claques com um protocolo. Essa parte nunca chegou a acontecer, mas teve a coragem para denunciar esse protocolo. O Futebol Clube do Porto, com o passar do tempo, cada vez mais foi criando e foi deixando que se criasse essa guarda pretoriana. Aquilo que hoje a PSP diz é: acabou o tempo das guardas pretorianas. Obrigada, Bruno. Muito obrigado. Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons registados pela SIC. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.